Bom dia, professora Lorena. Bom dia a todos e a todas. Título: Proposta de intervenção psicopedagógica, atuação psicopedagógica na educação inclusiva das pessoas com deficiências visuais. Componentes: Azer Batista de Freitas, Fabiana de Cristo Pirchner, Jaciele Moura e Valdine Alves de Souza. Bom, darei início ao nosso trabalho com a citação de Sasaki, em 2005, onde ele diz que a inclusão consiste em adequar os sistemas sociais gerais da sociedade, de tal modo que sejam eliminados os fatores que excluíam certas pessoas dos seios e mantinham afastadas aquelas que foram excluídas. Ainda de acordo com o autor, a eliminação de tais fatores deve ser um processo contínuo e concomitante com o esforço que a sociedade deve empreender no sentido de acolher todas as pessoas, independente de suas diferenças individuais e de suas origens e as diversidades humanas. Pois, para incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada a partir do entendimento de que é ela que precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros, e não o contrário. Bom, vou falar do nosso trabalho sobre as características do público-alvo do nosso trabalho, que é a deficiência visual. E segundo a portaria número 3.128, de 24 de dezembro de 2008, o Ministério da Saúde temos como pessoa com deficiências visuais é aquela que apresenta baixa visão ou cegueira. Para a pessoa ser considerada com deficiência visual, ela precisa ter um comprometimento parcial de 40% a 60%, ou perda total da visão. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Fabiana Cristo Pirchner. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre as características do público dos deficientes visuais, que segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde, elas podem ser classificadas como visão baixa, né, visão leve, moderada ou profunda. Essa visão leve, ela é uma perda que ela não pode ser corrigida com óculos, medicação, ou uma cirurgia ou qualquer lente. Ela ocorre quando a pessoa ela já não consegue mais ver as coisas no centro da visão, ou ela não é capaz de ver pelos cantos, ou também não consegue ver com pouca luz, que a gente costuma chamar de cegueira noturna. Isso tudo acaba gerando um grande grau de enfraquecimento visual, fazendo com que a pessoa não consiga não enxergar. Essa baixa visão moderada é quando ela é passível de usar um óculos. E a pessoa consegue enxergar quase que normalmente, né? O mais próximo da visão que ela consegue enxergar. Essa visão, essa perda de visão, a gente chama perda de visão parcial. E ela acaba ficando profunda, que a gente considera ela como subnormal, porque a pessoa ela já começa a utilizar de lupas, alguns acessórios ou bengala para poder se locomover, né, pedindo orientação para as pessoas nas ruas, nos locais onde que ela vai. E também tem quando ela passa a chegar próxima à cegueira, né, que é um dos critérios, né, que é uma dessas classificações, que é quando ela chega próxima à cegueira, a pessoa percebe que além dela utilizar esses acessórios, né, para ela poder se locomover, mesmo ela conseguindo ver vultos, a sua sombra, né, sentindo a sua sombra atrás de você, ela conseguindo distinguir a luminosidade que é em volta dela, mesmo assim ela passa de utilizar do braille para poder escrever e ler. Ela precisa disso para poder te ajudar a escrever e a ler. Tem também a cegueira, que ela mostra a incapacidade total de enxergar, que são aquelas pessoas que nascem deficientes visuais ou aquelas que sofrem algum acidente. Por exemplo, meu cunhado, ele caiu de bicicleta e o guidão veio no olho dele, ele ficou cego do olho esquerdo, né? Ou seja, ele sofreu um acidente e teve cegueira total do olho esquerdo, né? Podendo prejudicar a visão do olho direito.
Tem também o seu Azer, que é um exemplo para gente que ficou cego devido a uma doença, né, que é o nosso colega de sala. E tem também aqueles que acabam adquirindo a cegueira por perfurações ou qualquer outro tipo de acidentes que podem acontecer com a pessoa, né? Perfurações. Tem um aluno esses dias que na escola onde eu estou estagiando, ele chegou com o olho com tapão no olho direito, e eu fui perguntar o que tinha acontecido. Foi um acidente, a criança do colega dele estava brincando e sentou um pau, e o pau tinha prego e perfurou. Com ele não aconteceu a cegueira total, entendeu? Mas ele perdeu um pouco daquela visão. Então são vários os aspectos que podem fazer a pessoa acabar ficando deficiente visual. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, do dia 6 de julho de 2015, ele destaca a importância de assegurar e promover as condições de igualdade para as pessoas com deficiência. Esses alunos com deficiência visual, eles têm direitos garantidos pelo Estatuto de utilizar de materiais que são adaptados para eles, como os livros didáticos, que devem ser transcritos em braille, né? O reglete que foi o primeiro instrumento criado em braille para o deficiente visual. Então, eles têm direito a todos esses recursos. E também tem um hoje em dia que já está mais atualizado, que é o DAISY, que hoje ele está substituindo o Braille por ser uma coisa mais prática, um material mais prático, que está utilizando dos meios informáticos, né? Para poder ler, está permitindo ler, acessar a internet, celular, entre outros materiais tecnológicos que são ofertados aí para as escolas trabalharem com esses alunos. Esse sistema do Braille, ele foi criado por Louis Braille. Ele é um sistema de leitura tátil e escrita mais completo e eficiente no que diz respeito à educação para a pessoa cega. Ele foi criado exatamente para isso, para fazer com que o cego tenha a possibilidade de se comunicar com outras pessoas por meio da leitura e da escrita. Ele tem 64 relevos que fazem essa representação, que é das letras, das pontuações, dos algarismos, né? E se a gente perceber, os ouvidos, eles são os olhos dos cegos por meio do tato. E esse tato, esse contato que o cego possui com os objetos, que faz com que ele reconheça os objetos, e o braille ajuda a que isso possa acontecer, né? Que por meio do braille que ele consiga esse contato, obtendo informação total que ele precisa das coisas. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Valdineia. Eu vou estar dando sequência à apresentação do trabalho. Bom, dando sequência ao que a Fabiana acabou de falar, né, sobre a alfabetização, é importante, né, que esse ensino do Braille, né, ele seja de forma simultânea à alfabetização das outras crianças. Porque as crianças que são normovisuais, né, elas vão estar aprendendo sobre as letras, o alfabeto, o texto, e, consequentemente, as crianças também que são portadoras de deficiência visual também devem, né, aprender nesse mesmo período, né, como determina as diretrizes da educação especial, que o ensino ele seja, que ele permeie, né, desde a educação infantil até a educação superior, mas que respeite, né, o desenvolvimento, né, de cada criança. Para que esse ensino seja feito, é importante, né, que tenha o apoio do profissional especializado, que é o profissional do AEE. E nessa relação, né, de professor com aluno, algumas propostas de intervenções, né, elas podem, né, ser usadas pelo professor. E nesse sentido, né, nós definimos que a proposta de intervenção seria o início do ensino da alfabetização em Braille, cujo público-alvo, né, são crianças portadoras de deficiência visual, na faixa etária entre 6 e 7 anos de idade, né, que é mais ou menos o início desse processo. E o objetivo, né, que definido é desenvolver, né, a coordenação motora, né, e, consequentemente, alfabetizar a criança utilizando esse método de ensino, né, método de ensino da escrita, né, da leitura e escrita, que é o Braille. A justificativa, né, dessa proposta, né, é trabalhar a criança com coordenação motora fina, né, que é indispensável, né, para que a criança que é portadora da deficiência visual, ela seja capaz de reconhecer a cédula braille,
com as pontinhas dos dedos, né? Que é uma condição necessária, né, para que ela aprenda a ler. Além disso, né, estimular o potencial criativo dela, dar oportunidade dessa criança ter contato com texturas diferentes, relevos, né, formatos que vão possibilitar a sua alfabetização. Os recursos necessários, né, para essa proposta seriam o reglete, a punção, o papel, né, a máquina de escrever em braille, o soroban, papel de gramatura própria, outros objetos que possam ter identificação em braille, grãos, alfabeto em braille confeccionado em alto relevo, todos, né, para que se inicie esse processo. E nesse slide eu trago para vocês aqui alguns modelos de instrumentos que podem ser utilizados. Como eu já falei, o reglete, que pode ser confeccionado, né, com algum material que você tenha disponível, EVA ou qualquer outro tipo de material, que dê para fazer esses pontos em alto relevo. Também o alfabeto, né, com as letras, utilizando o material também fazendo em alto relevo. Também existem alguns instrumentos que você pode estar comprando, né, como é o caso do Lego, né, que já vem pronto, confeccionados com esses pontinhos, né, já em alto relevo, que são os pontos do Braille, né. Então, alguns modelos para vocês terem uma ideia de tipos de materiais que podem ser utilizados. Após o processo de avaliação da criança, né, em que vai ser identificado as dificuldades que a criança possui, iniciar, né, apresentando para a criança que as possibilidades que ela tem, né, de aprender a ler e escrever através desse método, né, de escrita, de leitura e escrita, que é o Braille. Apresentar para ela também alguns objetos que possuem, né, essa escrita em Braille, deixando essa criança manusear esses objetos, como livros, placas, né, informando para ela que existem, né, essas informações e que há a possibilidade que ela aprenda a ler dessa forma, mesmo não sendo visual. Então, deixar que ela manuseie os instrumentos, que ela manuseie esses materiais, né, que possuem essas informações, também apresentar quais são os tipos de materiais que podem ser usados para a escrita em braille, deixar que ela tenha esse primeiro contato, né, para que ela veja, né, e entenda a importância, né, que é esse aprendizado. E nesse slide eu trago para vocês alguns exemplos de instrumentos, né, como a máquina de escrever, o reglete, punção, a impressora, né, de relevos em braille, que já é algo mais moderno, o computador em braille, né, que já é valor muito caro, não é tão acessível, né, também o soroban, né, para o ensino da matemática. E uma informação importante, né, interessante sobre o reglete, né, é que a escrita é da direita para a esquerda, de trás para frente, né, que quando a criança faz ali os pontinhos ali, né, ela vira a folha depois para ler, né, da esquerda para a direita, né, como normalmente a gente faz. E já na máquina de escrever, no computador não, já sai da forma certa, da esquerda para a direita, né, os relevos, né, na folha, né, sai os relevos certinho, para que a criança faça a leitura. E depois desse processo, né, desse período aí de apresentação, de socialização da criança, né, com os materiais, né, iniciar o processo de sensibilização da criança, né, de sensibilização do tato. Porque a criança, ela precisa estar com os dedinhos, né, bem sensíveis, né, para poder conseguir identificar ali os números, as letras, né. Então, assim, para nós adultos, já é um pouco mais fácil porque a gente já tem uma ideia, né, do que seria. Por exemplo, pegar uma caneta com os olhos fechados
eu vou estar sentindo que aquilo é uma caneta, que é áspero, né, que é macio, mas para uma criança não. Então é muito mais difícil para ela. Então a gente precisa trabalhar, né, esses dedinhos dela para que se tornem sensíveis, né, para sentirem aqueles pontinhos, aqueles relevos, né, que elas vão, que são necessários para essa leitura em braille. Então, passar a fazer atividades com ela, de separar grãos, de mexer em texturas, né? Atividades que ela vai estar aumentando essa sensibilidade dos dedos. E depois disso, né, oferecer o reglete, deixar com que ela passe os dedos, ou a máquina de escrever, o que você tiver disponível, né, de material, deixar que ela tenha esse contato, que ela sinta, que ela mexa naquilo ali aleatoriamente. E só depois começar o trabalho de leitura e escrita, né? Que vai ser um processo, né? Que ela vai passar, né? Que não é tão rápido, mas, né? Que você vai começar pelas letras, o alfabeto, igualmente os outros alunos vão estar estudando, vai começar pela letrinha A, você vai enfatizar aquela letra, só depois você vai seguir adiante. E os materiais, né, que estão ali disponíveis, é importante que o professor ele ou adquira, né, ou então ele confeccione esse material para que a criança em casa também dê continuidade, né, a esse trabalho. Por exemplo, o trabalho de separar grãos, ela pode estar fazendo em casa também. Também o reglete pode ser confeccionado para que a criança em casa ela continue esse trabalho de sensibilização. Então, a família, junto com a escola, é um trabalho muito importante, né, para que esse desenvolvimento ele seja eficaz. Avaliação. Bom, serão realizadas avaliações de forma contínua, sempre observando o desenvolvimento da criança e analisando os resultados, para que o aprendizado ele seja possível. E após essas análises, se caso for necessário, então, ir em busca de novas formas para conduzir as aulas e também apresentar novos conteúdos para esses alunos. Benefícios. Quais são, então, os benefícios que essa intervenção pode oferecer? Ela favorece a aprendizagem, promove a autonomia, devolve a autoestima dos pacientes, mostrando para eles que eles são capazes de aprender a ler, escrever, calcular e também reter informações como os outros. Porém, para isso, é necessário ter um profissional habilitado que vai avaliar e organizar todo esse processo, utilizando de ferramentas e métodos exatos para fazer essa intervenção. Considerações finais. Nós podemos perceber que esse trabalho de intervenção, ele é realizado em conjunto, com o objetivo de auxiliar o aluno no seu crescimento e na sua aprendizagem. E isso só é possível quando se tem a colaboração de todos os envolvidos nesse processo, além da liberdade para que ocorra as trocas de experiências e assim o aprendizado se concretize com sucesso. E esse trabalho utilizando o Braille, ele é muito importante para as pessoas que são portadoras de deficiência visual, pois ele permite a comunicação, a leitura, a escrita, a inserção na sociedade, bem como, já falamos anteriormente, aumenta a autoestima da pessoa cega. A escola, ela tem um papel muito importante nesse processo de intervenção pedagógica, porque ela vai acompanhar o desenvolvimento e os desempenhos de todos esses alunos. E quando uma dificuldade foi encontrada, esses educadores, eles devem agir em conjunto com o psicopedagogo, com o profissional do AEE, com a família e também com os demais profissionais que atuam nesse ambiente escolar. Para quê? Para tentar diminuir
né, essas dificuldades e impulsionar os resultados bons. Porém, para planejar uma intervenção pedagógica, é muito importante que esse profissional ele conheça e ele avalie esses alunos. Para quê? Para tentar identificar os pontos que precisam ser melhorados.